Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, com o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o tópico 7, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Eu vou ler o trecho introdutório para que a gente possa contextualizar. Disse então Jesus: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por a teres revelado aos simples e aos pequenos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, tópico 25. Pouco antes aqui do início da reunião, nós estávamos justamente a falar sobre as condições que nós passamos hoje, principalmente envolvendo as tecnologias, ou aquilo que a gente chama de inteligência artificial e assim por diante, né? Como isso tem, de alguma forma, amedrontado a sociedade, até pelo discurso dos donos dessas empresas, colocando um cenário extremamente sinistro, vamos dizer assim, para o futuro, com o uso extremo da energia elétrica e da água potável, porque precisam disso para movimentar os seus equipamentos e resfriar esses mesmos equipamentos. Bom, é claro que aqui não cabe a gente demonizar o papel da inteligência artificial ou das tecnologias no avanço da nossa sociedade. Os ganhos que nós tivemos com ciência, medicina principalmente, né? Com tecnologias de transporte, com segurança, com o bem-estar em geral. Não há nada hoje que faça parte do nosso cotidiano que não seja de alguma forma afetado por essas tecnologias e no futuro, logo ali, 3 anos, 5 anos, que vá ainda mais afetar o que tiver restando, né? O aparelho mais próximo de nós que revela isso é o celular. Dizem as estatísticas que hoje há no Brasil mais aparelhos celulares do que o número da população. Então nós já temos mais de 200 milhões de aparelhos no Brasil, né? Então significa que certamente algumas pessoas têm mais de um, quem trabalha, etc. também, considerando que tem crianças ou idosos que talvez não tenham aparelhos. Mas eu acho que todos vocês já fizeram a conta o quanto nos últimos 10 anos esses aparelhos eletrônicos que nós temos em casa, o quanto eles impactaram a nossa conta de luz. Então, o quanto o gasto de energia foi aumentado por conta da somatória de todos esses equipamentos. Antes nós tínhamos geladeira, né? Mas hoje você tem máquina de lavar, hoje você tem inúmeros aparelhos, alguns que ficam ligados o tempo inteiro na tomada, né? E você tem ainda aparelhos de retaguarda, como os para segurar e replicar a internet, né? Você tem aparelhos que podem servir como um no-break, ou seja, para segurar a energia durante um determinado tempo. Isso é muito ligado em computadores, às vezes as pessoas usam isso também em outros aparelhos eletrônicos e assim por diante. Então, nós estamos muito envolvidos com essa energia elétrica. Eu diria que talvez alguém no futuro, como chamou de a era do bronze, a era do ferro, né? Pode ser que alguém chame de a era da eletricidade. Porque sem a eletricidade, nós não faríamos nada do que temos feito hoje. Eu me lembro, na minha infância, e das histórias que os meus pais contavam, da enorme dificuldade que eles tinham de ter que sobreviver sem luz elétrica. Era comum ter lamparina em casa.
Eu me lembro das velas, que faltava quase sempre energia à noite, a gente tinha que usar vela, mas lamparina eu não me lembro, mas eles contavam isso. E eu cheguei a ver isso na casa de alguns tios, de alguns parentes que nós íamos visitar e que eles moravam na roça e nós tínhamos que dormir ali, usar à noite algo assim, né? Não tinha energia constante. Às vezes tinha aquela luz bem fraquinha, amarela, porque eles eram monofásicos, eles usavam aquela luz bem fraquinha, incandescente, para iluminar a casa toda, ou seja, para não deixar totalmente no escuro, né? Então, de lá para cá, nós estamos falando de 2 gerações, a eletricidade ganhou um componente enorme. Tanto que hoje a gente fala de carros elétricos, né? Ninguém falava de carros elétricos no Brasil há 5 anos atrás. Em 3 anos, 4 anos, a indústria já virou muito, cerca de 1/3 dos carros no mercado de hoje são elétricos. E esse número vai ser crescente, constante. Então, está havendo uma mudança desse componente de energia. E como a gente sabe que a energia é o que nos movimenta, e nós também temos energia, né? Todos os seres vivos emanam de alguma forma energia, embora não seja a mesma, mas emanam energia, né? E alguns dizem que nós temos energia equivalente a uma usina hidrelétrica, né? Nós, cada ser humano equivale a uma pequena usina hidrelétrica que poderia abastecer uma cidade, né, de pequeno porte. Então, eu acho que há muito a desvendar, há muito a investigar, pesquisar sobre a própria energia. Nesse momento, a gente depende ainda de combustíveis fósseis e de alguns recursos naturais, como hidrelétricas ou usinas eólicas, ou até o uso de minérios, para poder produzir a energia elétrica e, consequentemente, a eletromagnética. Mas veja, nós estamos vivendo essa era de energia e isso está mudando a sociedade. Todo início de era, ele passa por um descontrole, por um surto, né, um deslumbramento com essa descoberta e um risco, consequentemente. Quando o homem descobriu o fogo na época das cavernas, né, o ser humano, né, não o homem em si, mas o ser humano, provocou inúmeros incêndios, né, eles se queimavam, eles provocavam uma série de efeitos colaterais, que com o tempo foram dominando essa técnica. Eu diria que cada vez mais a gente vai aprender a dominar essa técnica e a gente vai passar a transformar também elementos da natureza que hoje a gente desconhece. Então, uma coisa interessante que eu me lembro, que eu trabalhei numa grande mineradora, saí de lá em 2012, e já naquela época se falava em terras raras. Mas assim, como uma coisa que um dia talvez alguém fosse explorar, não sabia muito bem para que era. Veja, de 2012 para cá, terras raras é o elemento mais procurado pelas grandes nações, porque elas é que possibilitam que se façam os grandes ímãs, né, que movimentam esses carros e esses grandes equipamentos, e ela possibilita, inclusive, o uso dos aparelhos eletrônicos que a gente também tem em nossas casas e trabalham para grandes indústrias, para grandes bancos, para transmissão de energia, inclusive, etc. E estão por trás do que a gente chama de inteligência artificial. Então, isso não era valioso e não era tão conhecido há poucos anos, né? Pouco mais de uma década. E o que será que virá no futuro? Algo também que nós conversávamos aqui, pouco antes da reunião iniciar, é da referência que André Luiz faz no livro Nosso Lar, dizendo que nas colônias espirituais, veja, do terceiro umbral, que é aqui praticamente onde a gente está, né, como Nosso Lar, tem um conhecimento científico cerca de um século adiantado. Isso significa que aqueles espíritos que vêm reencarnados, criança, trazem aquele conhecimento de ponta. Só que eles vão demorar 20, 30 anos, pelo menos, para poder
lembrar desse conhecimento e trazer para a Terra essa tecnologia. Então, e até que essa tecnologia de fato seja disseminada, etc., já se passaram mais 30 anos, 50 anos, né? E assim vai, e a humanidade fica aproximadamente com esse hiato, esse intervalo de um século. Porque os ciclos são lentos também, né? E os espíritos, nem sempre aqueles que vieram com a missão de disseminar o conhecimento cumprem a sua missão. Às vezes eles falham, né? Se desviam por outros interesses, não têm os elementos necessários, a cooperação que se esperava que eles tivessem, e aquilo vai se perdendo. Então vem outros seres, vem outros espíritos trazendo essa tecnologia. Então o que nós vivemos hoje não é por acaso, né? A gente facilmente observa uma geração inteira de pessoas muito inteligentes, muito com conhecimento muito afim a essa tecnologia e até concentradas em determinado lugar. Então, os Estados Unidos é um celeiro desse conhecimento, não significa que sejam americanos, né? Como, por exemplo, o homem mais rico do mundo hoje, ele é sul-africano, a gente às vezes se esquece disso, né? E tem outras pessoas também de outros lugares que vêm com outras descendências, mas que se aglomeraram ali nos Estados Unidos por ali ter grandes centros de tecnologia, de conhecimento, grandes investidores que puderem colocar dinheiro nisso. E hoje qualquer sistema importante que se tem no Brasil, na Europa, vamos dizer, na América Latina, na Europa em geral, são regidos pelos Estados Unidos, né? Ou seja, ou são oriundos de lá ou passam por lá por alguma maneira. Inclusive a produção de microprocessadores, etc., isso tudo está controlado ali. Mas a gente já verifica que no lado oriental, China e os países do seu entorno já tem uma tecnologia equivalente, portanto concorrente, e que, se a gente considerar o número de habitantes, controlam muito mais pessoas e servem a muito mais pessoas do que no Ocidente, né? A gente pensar que a China tem quase 1,4 bilhão de pessoas, a Índia tem isso, mais um pouco do que isso ainda, e você tem o entorno ali todo daqueles países muito populosos, né? Eu diria que mais da metade da humanidade está lá concentrada com a tecnologia fornecida por esses países orientais. E o restante da humanidade segue a tecnologia sob controle do Ocidente. Então veja que a espiritualidade já trabalhou para que isso não ficasse nas mãos de uma única pessoa ou num único grupo. Isso eu repito aqui, essa prece que Jesus faz, agradecendo ao Pai, que o conhecimento mais importante não fosse totalmente dirigido àqueles que são os mais astutos e inteligentes, né? Fica com eles na medida em que eles possam, vamos dizer assim, desenvolver e propagar. Mas há recursos muito sutis, talvez ainda mais importantes, que estão omitidos. Porque senão a Terra entraria em colapso, nós poderíamos produzir novas catástrofes nucleares e assim por diante. Então o que a gente tem que esperar? É que de fato venham pessoas como sempre vieram ao longo da história, pessoas simples, humildes, pessoas que estavam fora do radar de controle dos grandes poderosos da sociedade e que ali fizeram as suas revoluções. Pessoas que eram discretas na sociedade, né? Basta a gente pensar nos grandes filósofos, nos grandes cientistas, nos grandes pensadores que viveram quase às vezes como anônimos, né? E que era tão importante a revelação que eles trouxeram que aquele conhecimento permanece atual até hoje. Verdade? Essas últimas semanas houve uma explosão de pessoas voltando aos cinemas por conta de uma história que tem mais de 3.000 anos, que é a Odisseia. Então veja como uma coletânea de textos que nem é livro original, mas que tem uma profunda intensidade nas nossas construções mentais, nos nossos sentimentos, nos sentimentos épicos que a gente traz, nos nossos desejos, é capaz de mobilizar inúmeras pessoas para compartilhar dessa história.
Então, alguém que nem se sabe existiu. Homero não se sabe se existiu ou não. A gente pode dizer o mesmo a respeito do Evangelho de Jesus. A gente pode dizer o mesmo a respeito dos livros que estão no Antigo Testamento, né, na Torá. Podemos pensar aqui também nos livros da Índia. A gente pode pensar na descoberta da matemática ou até mesmo do algoritmo, né, que era uma pessoa indiana, né, que de repente, quer dizer, uma mistura ali daquela região da Ásia Central, mas provavelmente com características indianas, e que cria um algoritmo, e o nome dele, né, misturado com o árabe, traduzido para nós, vira algoritmo, mas não é esse o nome que ele tinha, né? E graças a isso também a gente pode ter hoje computadores e assim por diante. O próprio computador, ele foi descoberto, inventado por um cientista que estava tentando decifrar os enigmas do nazismo, né, da Alemanha, e com isso combater a guerra, a expansão do que havia se fazendo ali. Só que, por acaso, acaba descobrindo o computador e isso nos serve até hoje. É a mesma maneira, praticamente, que a gente desenvolve os mesmos preceitos, o mesmo princípio, né, se desenvolve a computação. A gente pode atribuir a aviação, como Santos Dumont, né? A gente pode falar da eletricidade, com Tesla, Thomas Edison. A gente pode falar de uma série de outros inventos, né? Pasteur, né? Situação das vacinas e por aí, Richer, né? E tantos outros. O próprio André Luiz aqui, como Carlos Chagas, no Brasil. Então, assim, esses personagens, esses espíritos, eles sempre vêm, trazem uma revelação e não estão nos holofotes. Eles não estão lá nos palcos principais, da onde rola o dinheiro, o poder, né? Naqueles lugares onde há um imenso, intenso jogo de interesses. Então, a espiritualidade cuida desse propósito, para que aquele que recebe de fato as grandes revelações seja um espírito bem intencionado, que esteja com o propósito de modificar a sociedade, de fazer da sociedade um bem maior. Eu não acredito que nenhuma dessas ameaças que estão sendo plantadas agora de destruição do planeta, ou de uma terceira guerra mundial, ou de uma escassez absurda de eletricidade e energia, que isso persista. Pode até acontecer pontualmente, principalmente nos países onde essas pessoas estão mais concentradas. Mas a espiritualidade tem respostas para isso. Agora, também é claro que isso está atrelado àqueles que herdarão a terra, pelas palavras de Jesus, que são os mansos e pacíficos. Então veja, quem promove a tecnologia para desenvolver mais a guerra, não tem espaço para permanecer aqui, ou seja, usufruir dessas descobertas num plano de regeneração. Então, nós poderíamos passar por momentos, vamos dizer assim, difíceis, né, de algumas tormentas, como até nos chegam as mensagens que nós recebemos nessa casa, mas que há um controle muito importante sendo feito pela falange de Jesus, pelo próprio Jesus, por toda a comunidade cósmica, para que a gente tenha uma transição mais serena, mais tranquila possível. Aí vocês poderiam dizer assim, mas não é isso que a gente enxerga. Tem um crescimento da violência, tem um crescimento do próprio planeta, dos eventos físicos, né, como terremotos, como catástrofes, etc., que estão acontecendo. Bom, mas sempre existiram, né? Não há muita novidade quando a gente fala em terremoto, não há muita novidade quando se fala em alteração de clima. A diferença é que a gente agora acompanha minuto a minuto. A informação flui muito mais rapidamente. Na verdade, se a gente considerar mesmo, aqueles que são vulcanistas dizem que nós já ultrapassamos bastante a época dos vulcões atuais da Terra voltarem a eclodir, né? Assim, pelo histórico que se tem, esses grandes vulcões já podiam ter explodido há muito tempo.
E, no entanto, eles estão aí contidos. Teve até um terremoto nessa semana na Itália, um dos lugares mais perigosos, um dos lugares onde se tem um vulcão ativo com milhões ali de pessoas no sul da Itália e no entanto, o vulcão não explodiu. Então, a gente precisa pensar que os espíritos que trabalham com isso, que são os engenheiros siderais, aqueles que são os geólogos espirituais também, que eles controlam. Eles estão fazendo o possível para que a gente seja o minimamente impactado. Pode ser que em algum momento isso ecloda? Pode ser que sim. E pode ser que tenha um incidente coletivo que dizime a humanidade? Pode ser. Pode ser que venha um raio solar, né, como muita gente fala, e apague todos esses equipamentos eletrônicos? Pode. Mas o que nós precisamos pensar é que em um momento isso será uma punição e também não será algo com o viés, com a intenção de nos causar grandes danos. O contrário, é de minimizar os danos que nós mesmos estamos causando. Se nós pararmos para pensar na quantidade de desperdício de água que cada um de nós aqui faz em casa, né? Com o desperdício de energia elétrica, com o mau uso que a gente tem dos recursos em geral, né? Com o acúmulo de lixo que a gente produz. E não tem aonde jogar, né? Não tem o fora, né? Não tem o fora. O lixo ele vai para um aterro, mas ele é dentro, né? Ele é dentro do nosso município. Às vezes a gente empresta um município alheio, vizinho, que ganha dinheiro da nossa prefeitura para fazer isso. A África, por exemplo, recebe muito lixo da Europa, de outros países desenvolvidos, porque eles não têm lugar para concentrar lixo, não querem guardar lá, então eles mandam em containers, né? Em vários desses países, eles tentam reciclar o que é possível e o resto fica lá, céu aberto, nem enterram, nem fazem nada. Porque podiam pegar o dinheiro até para fazer aterros sanitários, como a gente faz aqui. O Rio de Janeiro é uma das cidades que melhor lida com o seu lixo. Eu não me sinto nem um pouco orgulhoso de andar pelas ruas e pensar que a gente vive numa cidade limpa, muito pelo contrário. Mas eu também sempre observo que esse lixo, muitas vezes, poderia ter sido evitado pelo excesso de embalagens, né, pelo uso demasiado de plástico. Plástico é petróleo, combustível, né, fóssil. Pelo uso demasiado de produtos não recicláveis e a gente nem separar isso e a própria coleta disso não ser muito clara, não ser muito transparente também e não ser eficaz, né? Então a gente tem um problema. Se a gente não falasse assim, nós não temos responsabilidade, eu estou tentando ser a melhor pessoa do mundo. Mas se você também, em relação ao meio ambiente, em relação à violência que você produz pela escolha de alimentação que você tem, né? A poluição que você causa pelo uso de transporte e etc., isso já é um componente kármico, entre aspas. Vocês entendem? Quer dizer, nenhum de nós aqui está totalmente isento de criar um dano ao planeta. A gente já passou da curva em que esse dano ele era absorvido e a gente não sentia nada. Nós estamos vivendo os extremos dessa catástrofe, né? A Terra está muito afetada por tudo aquilo que a gente faz, por tudo que a gente demanda, né? Pela quantidade de uso desses recursos já de uma forma insustentável, pelo extremo que a gente leva ao sofrimento animal para alimentar e causar um prazer na alimentação, né? Um suposto prazer, porque ele poderia ser substituído por uma alimentação vegetariana. Então a gente tem uma série de incidentes, vamos dizer assim, que nos compromete perante a sociedade. E quando a gente vai para os países mais desenvolvidos, surpreende a limpeza, a organização. Outro dia eu assisti um programa de um país nórdico que se orgulhava, uma comunidade que se orgulhava de construir um núcleo, né, um pequeno vilarejo em que todas as casas eram feitas de barro e com materiais recicláveis, principalmente os de pneus, garrafas plásticas, de vidro, etc. E eles ficavam muito felizes porque eles então eram carbono zero, né? Mas, assim, o que é isso perto de toda uma nação
e a exploração que se tem do uso de energia, de água e dessas outras coisas, né? Da indústria que se tem. Quanto que nós herdamos isso tudo? E isso, às vezes, também está dentro de um conceito que não é evangélico. Vamos pensar da seguinte maneira. Se o objetivo principal da comunidade terrena fosse fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como Jesus, né? Fazer o bem. Então, a primeira coisa que a gente deveria pensar é o seguinte: não deveria mais ter quase nada descartável. Porque a partir do momento que você precisa retirar da terra o minério, os minérios, produzir um equipamento, seja ele um carro, uma geladeira, um televisor, né, um celular, ou qualquer coisa que nos sirva, de um modo geral, para o nosso bem, isso já causa um desgaste. Então, o que nós devemos ser capazes de fazer? Garantir, como era antigamente, que esse bem durasse o máximo possível, que ele tivesse uma manutenção, e que ao invés de a gente buscar um design novo, ou seja, um desenho novo, né, e todo um marketing em cima disso, para incitar as pessoas a trocarem de carro porque mudou o lugar da lanterna, porque mudou a curva do capô, porque a traseira agora é mais levantada ou mais rebaixada, né? Porque o pneu é um pouquinho mais largo ou mais alto, né? Porque agora, ao invés de ter uma calota, você tem um corte com um desenho específico do aço, assim por diante, né? Então, ao invés de pensar nisso, nós poderíamos ter produtos mais duradouros e que evitassem as substituições inadequadas. Porque para onde vão os carros velhos? Eles vão para um desmanche, mas principalmente para um lugar que vai amassar isso daqui e tentar reciclar. E uma boa parte desse lixo vai ser enterrado. Não tem destinação final, senão um aterro sanitário. E a gente troca isso com muita velocidade. Não há mais lojinhas, comentava isso há pouco também antes da reunião, não há mais lojinhas de equipamentos eletrônicos, manutenção de equipamentos eletrônicos. É muito raro se ver isso. Não tem nem mais pessoas profissionais que façam trabalhos manuais. Quando a gente precisa de alguém para ajudar alguma coisa na manutenção da nossa casa, hoje é muito difícil achar e é caro. E não é confiável. Então nós estamos abrindo mão desse conhecimento. Por quê? Porque essas pessoas eram exploradas, ganhavam mal. Hoje em dia elas podem ganhar melhor fazendo outras tarefas, nem sempre boas, nem sempre saudáveis. Elas estão encontrando emprego numa condição que para elas é melhor, mas é pior para a sociedade. E aí, se não tem manutenção, a gente joga fora. E o que faz o que com aquilo? Né? Não tem nem para onde levar. Então a gente queima um aparelho em casa, chama lá a Conluba, ela vem e recolhe, mas ela vai fazer o que com aquela peça? Veja, ali dentro tem cobre, tem lítio, tem ouro, tem metais extremamente caros. Aquilo foi extremamente custoso de ser feito, né? E você tem resíduos perigosos, tem metais pesados também. Tem coisas ali que vão demorar 500 anos, pelo menos, para poder se dissolver, às vezes mais. E a gente está se desfazendo disso sem culpa. Diz, ó, tá bom, tá aqui, ó, leva embora a televisão, leva embora a geladeira, leva o que for. Troca o celular. Então, onde está a nossa preocupação? Não é evangélico, quero voltar nesse ponto. Como também não é evangélica a nossa opção de comida em casa. Como não é evangélica a nossa opção de transporte, ou de meio de vida, ou até roupa. Saiu uma lei, a semana retrasada, se me falar a memória, pelo menos que ela foi publicada, na Europa, dizendo que as lojas agora estão proibidas de jogar fora roupa. Eles fizeram um estudo, isso vai ter um impacto gigantesco. Porque como se troca de moda, né, e aí na moda você tem um laço novo, uma cor nova, né, um corte um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, a gente sabe como moda funciona? A moda é uma releitura daquilo que aconteceu 50 anos atrás, né? Então, essa reinvenção está causando um volume gigantesco de roupas na Europa, eles não têm mais como se desfazer. Então, agora, as lojas das indústrias não podem jogar fora.
porque elas botavam isso num container e mandavam para a África. Então o que vai acontecer na Europa? Não sei. Mas e isso vem também por conta de novos espíritos reencarnados dessas novas gerações que agora compram muita coisa em brechó. Veja, eles têm uma consciência diferente da nossa. Né? Eles vão procurar roupas usadas. Então eles estão dando um reuso para isso, que seria queimado, descartado, jogado fora. Então há uma preocupação de mudança em relação a isso. Mas às vezes a gente não sabe muito como fazer. E a gente tem um modelo que parece que não consegue modificar. Uma das coisas mais dramáticas que a gente vive no Brasil é sacola plástica. Sacola plástica, tem vários estudos que falam do efeito que isso tem nos oceanos, matando inúmeros animais, não só oceanos como nas matas também, sufocando vários peixes, etc., e morrem sufocados. E quando não morrem sufocados com o plástico, eles acabam engolindo partículas plásticas e depois a gente compra esse peixe e consome o peixe com plástico. Estou falando de peixe, mas qualquer coisa que venha do mar. Mas se você pensar em matas, e se esses plásticos estão nos rios, eles também estão nos aterros, de alguma maneira eles já estão nas plantas e os animais que a gente compra, consome, também estão se alimentando disso, né? Então, os estudos apontam que todos nós estamos contaminados com partículas microplásticas no nosso organismo, circulando livremente. Então, a sacola plástica parece ser uma coisa inofensiva, né? E alguém vai dizer assim, não, mas eu pego na feira, como eu também pego, eu faço isso, né? Pego ali, uso para pegar resíduos dos meus cachorros na rua, uso para poder utilizar como saquinho de lixo, colocar os meus resíduos de casa, orgânicos ou recicláveis, e uso para fazer os kits do café da manhã que a gente serve lá na segunda-feira. Tá bom, eu tenho um reuso disso, mas isso é suficiente? Eu não me sinto à vontade. Eu me sinto bastante preocupado com isso, porque depois que eu chegar na utilização final que eu dei, esse plástico certamente vai parar no aterro sanitário. Certamente não haverá nada de reaproveitamento disso e ele vai demorar muitos e muitos anos para ser absorvido pela terra novamente e vai deixar resíduos que vão ferir de alguma forma a natureza. Então, esse é um conceito plástico. É algo que a gente escolheu fazer, né? E aí eu pensava assim, tem alguns materiais que são de papel, vou passar a utilizar. Eu descobri que mesmo no material de papel que a gente utiliza, principalmente quando é para alimentação, eles recebem uma camada plástica de um esmalte para não deixar que a umidade derreta o papelão. Então, não adianta nada, porque ele também tem plástico. Assim como o Tetra Pak, que é a embalagem que a gente usa do leite, também tem plástico. Então, a gente tem o plástico, ele contaminou toda o nosso modo de vida. Eu não tenho como chegar e dizer assim, eu não quero o plástico. A pasta, o creme dental, vem numa embalagem plástica. E ainda vem com uma embalagem de papelão por fora, para ficar mais bonito, porque eu não consigo entender por que tem isso, né? Mas qualquer produto de higiene, de beleza, ou farmacêutico, ele acaba tendo plástico. Se você compra um medicamento, ele tem plástico e alumínio, né? Se você compra um refrigerante ou uma cerveja, ele tem um alumínio que custa caríssimo para ser feito. O alumínio, ele custa caro não só para extrair, como para derreter. Você tem um esforço, um custo de energia muito maior do que o aço para poder derreter alumínio. Aí alguém justifica assim, não, mas o Brasil recicla 99%. Sim, mas e essa geração de energia toda, esse gasto? Então, veja, isso é evangélico? Eu quero trazer para esse ponto. Quer dizer, se a gente colocar tudo numa matriz daquilo que pode ser a relação do bem para a sociedade, não da sustentabilidade, mas do bem, do amor, no conceito do que fere menos a natureza, do que de fato nos ajuda a manter um equilíbrio, né? Uma vida sensata de bem-estar, nós temos que mudar completamente os nossos hábitos. Assim, poxa, mas aí eu vou deixar de beber refrigerante? Ou talvez isso seja uma ótima decisão na sua vida, né? Porque refrigerante não serve para nada mesmo, né? Então, e a cerveja? Também, não sei se vai fazer muita diferença, mas talvez a gente crie maneiras de fazer isso
em casa, não sei, né? Talvez a gente crie maneiras de voltar a usar embalagem retornável. Quando eu era criança, os meus pais sempre tinham engradados em casa com garrafas que elas eram recicladas. Você podia pegar uma garrafa de cerveja e era usada para tubaína, que era um refrigerante daquela época. Era a mesma garrafa que eles utilizavam, né? Você podia pegar uma garrafa de um refrigerante também e utilizar para outro, se tivesse o mesmo formato ali, etc. Eles procuravam fazer isso. Lá atrás, bem no início, as embalagens eram parecidas para que você pudesse retornar. Eu me lembro da minha mãe indo comprar óleo num armazém de secos e molhados e levar 1 litro de vidro, porque aí a pessoa de lá enchia aquele litro, botava uma rolha e a gente voltava para casa. Quando se comprava arroz, feijão, essas coisas, vinham em um saco de papel, né? Esse saco era lacrado e a gente botava dentro da sacola e não tinha plástico. O granel era mais difícil de transportar, tal, mas essa atividade de retorno gerava muito menos lixo do que se gera hoje. Eu não me lembro de ter visto plástico intensamente na minha infância. Eu acho que o que mais me passa pela cabeça com plástico são alguns produtos detergentes, mas mesmo assim muitos vinham em lata, e balas. E a maioria dos doces eram inclusive feitos a granel, vendidos a granel também nas pequenas mercearias. Então assim, não havia, eu tenho 58 anos, então não é uma coisa assim de tão antigamente, né? Houve uma mudança muito grande das opções, daquilo que se chamou de progresso, de industrialização, na verdade provocou um regresso, né? Um retrocesso em termos de humanidade, em termos de equilíbrio de políticas, né? De políticas ambientais. E a gente se conforma com isso, a gente não questiona isso. A gente quando vai para um centro de compras, né? Vou dar a palavra que eles gostam, que é shopping center, né? Você vai a um centro de compras e você sai de lá com inúmeras sacolas, com inúmeras embalagens, né? Você compra uma roupa e essa roupa vem num papel de seda e depois numa sacola, ou plástica ou de papelão. Completamente inútil. E a gente não se questiona sobre isso, né? Fora os inúmeros papéis impressos ali, como nota fiscal e etc. Então há um desperdício muito grande sobre isso. Se você vai na parte de compras desse shopping center, de alimentação, você vai certamente consumir muito plástico, muito papel, né, e muito resíduo da produção de petróleo para fazer uma simples alimentação. E a gente não percebe, a gente não se dá conta. Então, o que eu acho que Jesus nos traz aqui a respeito dos mistérios ocultos é que nós temos que investigar isso, porque isso está aí disponível se nós quisermos encontrar essas respostas, né? Nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que questionar as coisas que a gente faz no dia a dia. Uma simples garrafa de água que a gente pode reutilizar ao invés de usar copo plástico pode fazer muita diferença. Abrir mão de canudos é uma ideia importantíssima. Mas se a gente sempre alimenta o plástico, a água, dá água a todos os outros produtos que a gente consome, a gente não está agindo de acordo com os princípios evangélicos. Por quê? Porque o dano ao ambiente é o dano à vida. E é uma vida que vai prejudicar as gerações futuras. Gente, se nós acreditamos em reencarnação, responde para mim, quem são as gerações futuras? Somos nós reencarnados. Se é que vamos poder reencarnar aqui. Então, é uma questão muito sensata de ser pensada. A reencarnação, ela muda esse paradigma. Porque fica parecendo assim, não, isso é problema de quem vier depois. Não, não é. Somos nós que viremos depois, né? Seremos nós ali na frente. Então seremos nós a arcar com essa irresponsabilidade, como já está acontecendo. Porque muitos dos que estão nascendo hoje estão tendo que arcar já com os danos que provocaram há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. O contingente de testes nucleares que foram feitos desde a época de Bikini, logo na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, está aí, no ar, nos oceanos, né? Nós estamos consumindo essa irradiação.
A radiação de Chernobyl ou do próprio Japão, o Japão agora acabou de lançar mais uma multidão de resíduos atômicos, né? Porque não tinha o que fazer, lançou nos oceanos. Né? Tenta jogar o mais fundo que ele pode, em fossas abissais, etc. Mas esses resíduos, eles circulam, o oceano circula, tudo na natureza não é estanque. Então, se a gente pensa que a gente está livre dessas radiações, se a gente está livre dessas contaminações, nós não estamos. Mas isso é uma ação humana, não é uma condenação divina, e eu quero ponderar isso. Senão fica parecendo que Deus é cruel, que Deus é mau, ele fica lançando sobre nós os castigos. Não é verdade, não é verdade. Esse Deus não existe, porque Deus é a inteligência suprema, causa originária da criação, e ele, ali, na origem, estabelece as suas leis, as leis físicas, as leis morais que governam o universo. E a lei principal que está ao nosso alcance é a lei de causa e efeito, acompanhada da lei de misericórdia. Qual que é a lei de misericórdia? Todos aqueles que são extremamente cruéis na terra, né, desde os genocidas, desde os grandes assassinos, dos mais corruptos que há, daqueles que não têm, que são feminicidas, ou pode pensar na pior hipótese de maldade, né, que tiver na cabeça. Esses também, a cada dia, recebem o sol, recebem a água, respiram do mesmo ar que a gente. Esse é o preceito de misericórdia divina. Não há distinção entre nós. Já pararam para pensar nisso? Deus não faz distinção entre nós, gente. Para haver uma distinção, tem que haver algo de muito severo e um exílio. Você tem que sair e ir para outro planeta. Um planeta que ainda assim haverá uma condição de sobrevivência. Por mais árdua que seja, talvez, no começo. Né? Mas haverá uma condição de sobrevivência em algum plano. Então, aqui na Terra, nós somos tratados com igualdade. Pela natureza. Por Deus. Mas não pelos homens. Nós humanos, é que fazemos a distinção daqueles que merecem mais ou menos. Né? Nós é que criamos as classes sociais. Nós é que atribuímos sinais distintivos. Então, a gente passa a admirar uma pessoa pela roupa que ela veste. Se vê um gari na rua com um macacão laranja, bota de borracha de péssima qualidade, sujo, usando luvas, né? Porque anda 40 km por dia pegando o lixo que as pessoas deixam lançados abertos na rua, né? Ele faz isso por nós, graças a Deus, né? Que tem alguém que faça isso por nós. E aí você pega uma outra pessoa que está de terno, né? Ou um vestido muito bem cortado, um tecido importado, seda ou lã fria, né? Usando um perfume caro, né? Um sapato de cromo alemão, né? Maquiagem, etc. E você olha para essas duas pessoas, jura que ninguém vai achar que aquela que está melhor vestida é alguém que é mais importante, é alguém que merece mais respeito, né? Que merece mais cuidado, mais atenção? Nós temos esse preconceito estabelecido dentro da cabeça da gente. Nós não tratamos as pessoas de forma igual. Inclusive, eu diria que esse gari tem muito mais importância na sociedade, provavelmente, do que esse outro, que deve viver uma boa parte de sua vida em ócio, ou então fazendo uso mercadológico das riquezas para cada vez ganhar mais e mais e sem produzir emprego, trabalho, condições de vida, etc. E tal. Então, se é para ter algum preconceito, a opção preferencial pelos pobres, que surgiu lá na década de 70 na Igreja Católica, não está tão errada assim. Embora eu já tenha dito isso em outras vezes, que Jesus nunca fez essa distinção. Jesus tratou a todos igualmente, ricos e pobres. Eu penso que nós devemos tratar todos iguais. Mas o problema é que quando a gente faz um balanço disso, a gente tende a privilegiar o branco, né, o rico, aquele que é perfumado, mais cuidado, né, do que aquele que passa muito mais necessidades. Aquele que é negro, aquele que é mestiço, né,
ou que tem uma diferença de linguagem, ou que tem um empobrecimento da sua literatura, dos seus hábitos culturais e assim por diante, e a gente menospreza. É muito fácil a gente menosprezar uma pessoa que está dormindo na rua ao sol do meio-dia, sem entender a história, o que faz aquela pessoa estar ali. E a gente achar que por alguma razão ela é menos digna do que nós, e ela não merece também uma casa, ela não merece um cuidado de saúde, de bem-estar, um alimento, né? Da onde a gente tirou a ideia de que para você comer você precisa trabalhar? Vejam essa frase, né, que está lá no Gênesis, né? Ganharás o alimento pelo suor do seu trabalho. Você acha que isso é divino? E aí a gente tem que questionar um pouco os textos chamados de sagrados, né? Se a maneira como eles foram escritos, será que isso realmente foi só inspiração divina? Ou tem interpretação humana por trás? Tem manipulação humana da maneira como isso chega para nós hoje, né? Porque se essa frase fosse divina, então todos aqueles que não podem trabalhar, porque têm alguma incapacidade, alguma inabilidade, ou porque já estão idosos, ou porque são crianças, não deveriam ganhar o pão. Não pode haver uma interpretação literal dessas coisas, desses costumes, né? As pessoas às vezes buscam trabalho, só que não conseguem se colocar na sociedade. A sociedade rejeita as pessoas. A sociedade não dá espaço, não dá oportunidade, não dá uma condição de estudo. E às vezes a pessoa, ela é neurodivergente. Ela tem uma condição que dificulta concorrer com os outros. Tentar disputar da mesma maneira esse grau de ignorância. Eu tenho uma história com as minhas filhas, que elas estudavam num colégio muito conceituado do Rio de Janeiro, e chegou um determinado momento, as duas em séries diferentes começaram a ir mal nas provas, e eram provas de matemática. E eu fiquei muito preocupado. A gente primeiro tomou uma decisão em casa de tentar achar um professor do próprio colégio para ensinar, fazer um reforço, etc. E as notas continuavam baixas. E aí eu comecei a investigar qual era o conteúdo, o que estava acontecendo, marquei uma reunião com a coordenação. Cheguei lá, o coordenador vira para mim e disse assim: mas olha, isso é um processo natural de seleção. Aqueles que não conseguem fazer são excluídos mesmo e vão sair da escola. É assim que a escola avalia. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, eu disse para ele. A escola tem o dever de ensinar. E alguns vão compreender de primeira e outros não. E agora, cabe ao professor o papel de educador. Então, eu queria, por favor, que você me mostrasse. Aí levei o exercício da prova e disse assim: você, por favor, pode me demonstrar como se faz, como se chega nessa equação? E ele não sabia. Ele tentou me enrolar e eu forcei a barra, até que ele dissesse: eu não sei. Eu disse: olha, se você que é o coordenador da escola, você não sabe, por que você espera que uma criança e um adolescente saibam? Porque você deveria saber. Essa linguagem deveria ser uma linguagem tão fácil, tão aplicável, que todos aqueles que exercem o papel de educadores nessa escola soubessem fazer. Né? Adiantou alguma coisa? Não, eu tive que tirar as minhas filhas de lá. Né? Mas assim, é isso que essas escolas pensam. Vejam a hipocrisia do papel de educador. Né? E o próprio professor, e eu aqui quero prestar uma mais profunda homenagem e respeito a esses que ainda hoje exercem esse papel com tamanha dificuldade, mas muitas vezes eles manipulados pelo programa escolar, que fazem com que a criança cumpra um currículo gigantesco e a pressão de tirar uma nota boa no Enem, sequer aprendam a raciocinar matematicamente. Então, se elas não têm uma capacidade de decorar, então nós não estamos discutindo mais quem sabe mais ou sabe menos, quem tem mais essa possibilidade ou aquela habilidade para te dirigir isso para a sociedade. Mas não, nós apenas queremos pessoas que saibam decorar. Porque ela decorando, ela vai ocupar uma posição, mas ela será incapaz de resolver um problema, como a gente vê nos concursos públicos. Essa discussão que se tem hoje em dia a respeito dos penduricários do sistema judiciário, e os profissionais reclamando que eles não vão conseguir viver porque vão deixar de ganhar 100, 200, 300 mil reais por mês, sendo que o salário é de 45.
Eu não sei se alguém de vocês aqui hoje pode dizer que 45 mil seja um mau salário. Mas a partir do momento em que uma autoridade diz que ela não consegue viver com isso e que ela considera injusto que ela não receba os 300, ou até mais, que tem gente que recebe acima de R$1 milhão por mês. Então, quando se tem essa discussão, alguém vai dizer assim para mim, você é comunista. Não, não sou comunista. Já cansei de dizer isso aqui. Não tenho nenhuma dessas ideologias econômicas. Porque eu acho que isso não funciona nem no capitalismo. Essa discrepância não funciona em lugar nenhum. Isso não é uma discussão política. Isso é uma discussão moral. E se a gente traz para o âmbito do evangelho, da espiritualidade, isso é um crime. Isso é um crime que essas pessoas irão pagar, irão arcar com o custo do aprendizado em inúmeras encarnações futuras. Porque não dá para você pegar dinheiro público, consumir, misturar com o seu dever de uma forma inapropriada, sabendo que está errado e fazer de conta que não está. Sendo uma autoridade pública que cuida do judiciário. Vocês percebem o efeito que isso traz? Mas essa máscara de sociedade protege aqueles que decoraram, que passaram os concursos, mas que não têm evolução moral, não têm questionamento moral, são incapazes de perceber o que é evidente nas suas faces. Que não precisa de nada mais probatório do que eles próprios cometendo esse erro, cometendo esse crime de apropriação indébita. Então, esse é o momento que a gente vive na sociedade. É o momento que nós estamos passivos diante disso tudo. E que não é evangelho. Então, há que haver uma mudança drástica nessa sociedade. Há que haver uma intervenção dos espíritos chegando, da natureza nos segurando, para que a gente não imploda o planeta. Se nós retirarmos os excessos de gastos públicos dos 3 poderes, vai sobrar orçamento. Mas nós temos um orçamento negativo há décadas no Brasil, porque a gente carrega uma máquina pública impossível de ser sustentada. Quem paga a conta, adivinha? É quem é assalariado, principalmente. Ou o empresário que é correto, que normalmente é o médio empresário, o pequeno e o médio empresário. O grande empresário ele vai dar um jeito de fazer um planejamento fiscal, que ele pague o mínimo possível de imposto e reaproveite as oportunidades que ele tem. E eu vivi isso ao longo da minha vida, das várias experiências que eu tive corporativas. Então, o cenário do amor, o cenário da caridade passa por uma reengenharia social. Não é ideológica. Não, o nosso manto ideológico é o próprio Cristo. O nosso manto ideológico é a própria moral evangélica. Não são mais do que isso. Kardec já nos mostrou isso. O que nós precisamos ter aqui é coragem de começar por nós mesmos a fazer as mudanças necessárias. A reforma íntima. E a partir dali, pelo testemunho, pelo fervor social, consciente, determinado, levar essas questões a público para que o mundo vá se transformando e educar os nossos filhos para que eles também sejam exemplos, dentro do que for possível, que nós não temos como garantir as decisões que eles vão tomar para sempre. Na graça de Deus.